Fiel, enfim o Corinthians venceu e venceu fora de casa, um jogo difícil e muito importante. E bora ver a repercussão dessa vitória do Corinthians que fazia tempo, né, que não acontecia. Bora ver aqui a repercussão dos principais comentários dessa vitória do Timão. Bora lá. Aqui para incentivar o Corinthians. Como é que eu vou fazer para incentivar o Corinthians? Tira o Fausto Vera, tira o Matias, tira para incentivar. E fica sempre o Gil para dar essa força, que o Gil vai lá para fazer gol. Bruno Mendes muito bem também, entrou bem. O Moscardito muito bem também. E assim tem que ser agora. E agora Santos. Corinthians e Santos em casa. Vamos pra cima. Percebemos a equipe do Corinthians cometendo os mesmos erros. Onde frágil na marcação no setor de meio de campo. O poder de criação que é com o Renato Augusto para poder vir de trás e fazer os lançamentos. Não foi visto isso porque o Renato estava mais à frente, quase perto do Yuri Alberto. Romero marcando até o final e o Yuri Alberto correndo para um lado, correndo para o outro, e a gente realmente não entende essa formação. Ele sacou o Moscardo, colocou o Fausto Vera, o Maico e o Juliano, que vinha desenvolvendo um bom futebol em outras partidas. Hoje não teve tanta desenvoltura, mas a equipe do Corinthians ela demonstra uma fragilidade tecnicamente, mas principalmente no segundo tempo, demonstra que não está bem fisicamente, faltando força e velocidade. Então o Corinthians recua, joga com resultado para tentar empatar ou tentar administrar o 1-0, e os gols construídos da equipe corintiana são com bolas alçadas, seja de escanteio ou faltas laterais, como ocorreu com o Matias Rojas, procurando o Gil lá no segundo pau. Se alguém já perceber isso e marcar, o Corinthians vai ficar inofensivo. O Corinthians não tem essas jogadas de surpresa. Não tem um elemento surpresa também, que é o desafogo, que é com Wesley ou com Pedro, porque hoje entrou o Rony, entrou o Moscardo, entrou o Fagner, entrou o Matias Rojas, entrou o Juan Oliveira, e o que ele precisava de velocidade e desafogo, que era o Wesley, ele não entrou. A gente não entende o porquê. O Corinthians ganha, mas não convence o futebol aplicado tanto no primeiro tempo como muito mais ainda no segundo tempo, e agora vem um clássico pela frente para ir mais tranquilo com a vitória, porque a vitória traz tranquilidade, traz sem aquela cobrança do torcedor porque venceu, mas a cada jogo do Corinthians vai ser essa preocupação e ver o que pode acontecer, porque o Corinthians não está tendo força para surpreender ou agredir o adversário pelo fraco futebol que tem apresentado, principalmente na parte técnica, e determinados jogadores que não têm a condição de vestir a camisa do Corinthians. Aleluia, 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 né, Sidney? Aleluia. Aleluia. Ganhamos do Cuiabá. Que bom que ganhamos do Deverzinho, que falou que ia fazer gol. Nós estamos aqui descendo a Rádio Craque Neto. Parabéns ao Gil, jogou muita bola. O gol do Romero, né, e a primeira vitória do Mano. Parabéns. Foi para 36 pontos, agora enfrenta o Santos. E aí o Corinthians sai desse sufoco de permanecer muito próximo da zona do rebaixamento. Então, agora é o próximo jogo, entendeu? O próximo jogo é o Santos, entendeu? Então, vai Corinthians. Corinthians é Corinthians. Gostaria que você falasse, né, da primeira vitória, né, que o time agora respira um pouquinho. A primeira vitória é o seu comando nessa volta. A gente esperava um jogo difícil, como foi o jogo, né? Acho que o Cuiabá iniciou um pouco melhor do que a gente, com pressão, com bola cruzada na área. É uma característica do Cuiabá, né? É a quarta equipe que mais cruza a bola na área, porque tem bons cabeceadores, preenche bem a área, chega com liberdade pelos lados, então a gente tinha que ter alguns cuidados. O início foi um pouquinho difícil pra gente, penso que depois passamos a controlar o jogo. Não seria um jogo de muitas oportunidades, certamente não seria um jogo de muitas oportunidades. O jogo é tenso, o jogo vale muito, né? E nessa hora você começa a pensar nas consequências, e a equipe tinha que ser madura para o jogo. Eu escolhi os jogadores, na sua maioria, os jogadores bem rodados, acostumados a passar por situações como essas, em momentos de pressão. E a gente conseguiu entregar um jogo muito competitivo, que era o que a gente queria fazer, e lutar pela vitória até o fim, né? E numa dessas bolas, como às vezes você pode tomar o gol, você faz. Conseguimos fazer. Segundo tempo voltamos
também voltamos bem. Logo depois o Cuiabá retomou e teve um momento de pressão. A gente sustentou bem. Defensivamente, eu acho que a nossa equipe já se posicionou melhor. Fazia tempo que a gente não encerrava um jogo sem tomar gols, e isso também vale bastante. Então saímos felizes daqui porque precisávamos vencer. Penso que entendemos como deveríamos jogar o jogo, nos mantivemos organizados na maior parte do tempo, com raras exceções. Então é por isso que a gente leva os 3 pontos dessa vez. Já estava na hora. Eu tenho uma tese que defendo. Sempre que a gente passa um tempo com alguma dificuldade, a gente logo se preocupa em querer ganhar. Eu acho que primeiro tem que estancar as derrotas. Estancamos, paramos, solidificamos um pouquinho, vamos ganhando confiança. Essa é uma vitória importante para nós confiarmos na capacidade que temos de voltar a crescer. Não está tudo maravilhoso, não é algo de empolgação, porque não é hora de empolgação, mas é algo que agrega muito em termos de confiança nessa hora para a equipe voltar a entregar um futebol constante, competitivo e sólido, como sempre foi a característica do Corinthians. A gente percebe que o Corinthians está muito mais organizado, tanto é que o último jogo foi uma decepção, porque muita gente estava imaginando que o Corinthians fosse fazer um jogo melhor, né? Acabou quase perdendo a partida. E o próximo jogo é um confronto direto contra o Santos, e tem que aproveitar esse momento ruim do Santos para atropelar também. Tem que ir para cima, mas por enquanto o importante é que o Corinthians venceu e reagiu, né? Finalmente mostrou reação. Mas comenta aqui embaixo o que você achou dessa partida, o que você tá achando desse time do Corinthians do Mano Menezes. Eu te vejo no próximo vídeo, tamo junto sempre e vai Corinthians!